Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a pré-candidata a prefeita de Amparo, Silvinha Forato, né? Que irá estar falando um pouquinho de sua pré-candidatura, de modo que realmente é uma honra e um grande prazer estar aqui ao seu lado. Muito obrigada, Douglas. Oi, pessoal do YouTube, do canal do Douglas, tudo bem? É uma satisfação estar aqui com você, eu tenho acompanhado o seu trabalho e a gente tem muita sorte de ter um jovem tão atuante como você e tão preocupado com as situações desde política, sociedade e em transmitir a informação para todo mundo aqui na nossa região. Então, eu agradeço muito pelo convite. Eu que fico honrado de estar aqui, é um prazer. Bom, antes de iniciar a nossa entrevista, Silvinha, eu gostaria de estar informando a todos que acompanham o meu canal no YouTube que eu não apoio nenhum partido político. Eu simplesmente sou totalmente profissional naquilo que eu faço, com respeito aos demais pré-candidatos a prefeito de Amparo e aos demais partidos políticos. Observação: os pré-candidatos a prefeito de Amparo e Monte Alegre do Sul que quiserem estar cedendo uma entrevista para o meu canal no YouTube, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 19 99 82 30 366 ou pelo Messenger Douglas Godoy, Godoy com I. Bom, eu começo perguntando, Silvinha, o que levou você a estar sendo pré-candidata a prefeita de Amparo? Bom, Douglas, a gente tem feito um trabalho já há 3 anos e meio como vereadora aqui em Amparo e a gente tem trabalhado na fiscalização principalmente da prefeitura, ou seja, acompanhando as obras, acompanhando as contas, cobrando reforma de escola, cobrando reforma de unidade de saúde, cobrando que o programa Saúde da Família seja realizado da forma correta, dentre tantas outras coisas, né? Mas, para além de só fiscalizar e cobrar, a gente tem um projeto de cidade. Eu venho de um grupo político onde a gente já governou Amparo por 12 anos. Foram 12 anos que a minha turma, que o meu pessoal esteve à frente da prefeitura. E foram os melhores 12 anos de Amparo. Eu vivi isso tudo na minha adolescência e hoje eu tenho o sonho de que quem é adolescente hoje possa viver o que eu vivi quando era adolescente, porque foi uma vida muito rica, porque tinham muitas políticas públicas de cultura, tinham muitas políticas públicas de lazer, tinham políticas públicas legais na área da saúde, onde a gente era sempre acompanhado, a gente tinha médico, não faltava remédio, a gente era referência em saúde pública, as escolas funcionavam muito bem. Então eu tenho um sonho de ver, principalmente a nossa juventude, mas não só ela, de viver de novo tudo que a gente passou nesses 12 anos onde o meu grupo político esteve na prefeitura. Porque, Douglas, para além de só falar o que eu acho que está errado na prefeitura, eu tenho um projeto de cidade que eu acredito que possa fazer de Amparo um lugar melhor. Então, quando a gente vem ser vereador e a gente aprende que fiscalizar é importante, a gente tem também um projeto de cidade para Amparo, um sonho para Amparo. O que me motivou a ser pré-candidata é isso, porque eu parto de um lugar onde a gente tem um programa para Amparo, onde a gente tem ideias para serem desenvolvidas no município, porque a gente, inclusive, já desenvolveu e a gente quer desenvolver ainda melhor essas políticas públicas aqui. Então, hoje eu estou como pré-candidata a prefeita porque eu tenho um sonho de uma cidade melhor para todo mundo. Sim. Assim, algumas pessoas relataram, Silvinha, nas redes sociais, dizendo sobre a questão do tratamento de esgoto e principalmente a questão da falta de água em alguns bairros de Amparo. O que você tem a dizer a respeito desse problema? Quanto à estação de tratamento de esgoto, a nossa gestão ela fez lá atrás a estação de tratamento de esgoto. A estação de tratamento de esgoto de Amparo funciona, mas o que acontece? Essa estação ela tem que ser ligada aos poucos. Então você faz a tubulação para o esgoto ir até a estação e você não pode ligar tudo de uma vez. Essa ligação tem que ser feita devagar. E o que aconteceu? Os governos que vieram depois do Paulo Miota e do César Pagan não deram continuidade para essa obra. Ou seja, não ligaram vários bairros que precisavam ser ligados e não finalizaram o projeto da estação de tratamento de esgoto. Por isso, hoje, a estação de tratamento de esgoto de Amparo, ela opera em quase metade do esgoto da cidade. Ou seja, hoje Amparo trata quase metade do seu esgoto. Por que não trata 100%? Porque
o ex-prefeito Jacó e também o atual prefeito Carlos Alberto não fizeram as ligações que faltavam para todo o esgoto ir para lá e não deram continuidade no projeto. Quando a gente saiu da prefeitura, Douglas, a gente deixou um plano nessa área de meio ambiente, água, esgoto, para 10 anos. Então, o político que entrasse depois tinha um plano para os próximos 10 anos, mas eles seguiram esse plano? Não seguiram. E por isso que hoje a estação de tratamento de esgoto de Amparo só funciona até quase metade da sua capacidade, quase metade da cidade, na verdade, né? Metade da cidade tem tratamento de esgoto, a outra metade não, porque os que nos sucederam não fizeram as ligações e nem construíram as outras áreas que faltavam, né? Como, por exemplo, o distrito de Arcadas. Isso é muito importante. Então, sobre a estação de tratamento de esgoto é isso. Sobre a falta de água, a gente tem um problema muito sério aqui em Amparo. Os canos são antigos. O encanamento é bem antigo. A gente tem um estudo que diz que a previsão de perda, né, o quanto a gente perde do momento que a água tratada sai da estação e vai até as casas, é de quase metade. Ou seja, quase metade da água que a gente cuida, que a gente trata, que o SAI cuida, que o SAI trata, é perdida no meio do caminho por conta de vazamento, porque o encanamento é antigo. Quando a gente estava à frente da prefeitura, até 2012, a gente trocou mais de 17 quilômetros de cano. Mas tanto o prefeito Jacó, o ex-prefeito Jacó, quanto o prefeito Carlos Alberto não fizeram essas trocas, né? Amparo precisava urgentemente revisar o seu encanamento, principalmente para a gente deixar de perder água no meio do caminho e para deixar de ter tanto vazamento e falta de água nos bairros, consequentemente. Então, a gente precisa de um plano hídrico urgente para Amparo, tanto da revisão desses canos, né, da troca desses canos, que são bem antigos, como também pensar em novas formas de reservar água para que não falte água no futuro, porque a gente sabe que a gente vem num contexto de problema climático, de todas essas questões, e a falta d'água pode sim ser um problema mais grave ainda na nossa cidade. Sim. E algumas pessoas relataram também, Silvinho, nas redes sociais, dizendo que o Carnaval de Amparo é um dos melhores da região. Mas o mais importante é ter a cidade de Amparo em primeiro lugar, na saúde, na educação, na cultura, nos esportes, entre outras áreas, e ser a cidade modelo de referência em qualidade de vida para os moradores e visitantes. Festa é bom, mas a expectativa maior de vida e bem-estar sempre devem ser priorizados. O que você acha? Douglas, parabéns pela sua pergunta. Eu concordo plenamente com essa afirmação. Eu acho que antes de qualquer coisa, a saúde tem que estar funcionando bem, a educação tem que estar a contento, as ruas precisam estar cuidadas, né? Antes de tudo isso, tem toda essa estrutura básica. São estruturas básicas para a gente viver bem na cidade. Como você muito bem colocou, qualidade de vida passa por essas questões todas, né? E como a gente consegue juntar lazer, entretenimento e todo esse atendimento básico que a população precisa, com planejamento. A gente não pode pegar o orçamento público e usar esse orçamento para fazer propaganda ou para só tomar medidas que gerem algum marketing, como festa, por exemplo. A gente precisa pegar esse orçamento e ver o que a gente realmente pode fazer com esse orçamento e conseguir atender todas as áreas. É claro que é legal ter festa numa cidade, é claro que é legal um festival, é claro que esses eventos são muito legais e importantes também, mas a gente precisa ter um planejamento orçamentário para isso. A primeira pergunta que um bom gestor tem que fazer é: até onde eu posso ir com o orçamento? Será que se eu avançar com esse orçamento eu vou prejudicar outras áreas? Vamos sentar, vamos estudar, vamos analisar a questão financeira da cidade? Estamos em condições de fazer uma festa desse nível? Ou será que a gente pode diminuir um pouquinho porque a gente está com falta de remédio na unidade de saúde? Será que as escolas estão reformadas? Por exemplo, hoje, Douglas, tem um apontamento do Tribunal de Contas aqui na cidade de Amparo que das 32 escolas, 28 estão precisando de reforma. Como é que a gente coloca as nossas crianças em escolas que estão precisando de reforma? A maioria, né? Precisando. Então, eu acho que não é ser contra a festa, não é ser contra grandes eventos. A gente precisa fazer esses grandes eventos de forma pensada, a partir do orçamento e sem desvincular esses eventos das outras áreas. Uma coisa muito interessante, Douglas, é que quando nós estávamos à frente da prefeitura, o Festival de Inverno, que é o nosso principal evento de ordem de lazer, entretenimento, ele estava vinculado com outras políticas de cultura da cidade. Então, a gente tinha o programa Ciranda Criança, que era cultura dentro da escola. A criança aprendia a tocar instrumento, aprendia línguas, aprendia a programar num programa de rádio.
Era algo muito interessante, né? E ele estava vinculado com o Festival de Inverno. Quando a gente pensava na diversão das crianças no decorrer da festa, tinha a chamada Tenda da Alegria, onde tinham atividades gratuitas e culturais no próprio Festival de Inverno. Eu mesma fiz várias oficinas de argila, de pintura, tudo isso acontecia dentro do próprio festival. Tinha apresentação de cinema, de documentário, de peças teatrais. Hoje, o Festival de Inverno, ele virou apenas entretenimento. Entretenimento é legal, mas ele não pode ser o único fim de uma política pública. A gente precisa integrar o festival com as outras políticas de cultura da cidade. Antigamente, a gente tinha 7 pontos de cultura. Ponto de cultura é algo muito legal. São espaços de cultura que recebiam verbas vindas do governo federal para se manter e promover a cultura na cidade. Hoje a gente perdeu tudo isso. Então, antes da gente pensar em executar um festival de inverno faraônico, gigantesco, a gente tem que alinhar toda essa conversa, porque o show não pode ser o fim da política. Ele tem que ser parte de uma política maior de cultura e de um plano municipal de cultura também. Sim. E assim, você acha que precisa estar melhorando o sistema de saúde e de educação da cidade de Amparo? Com toda certeza, e esse é um fator muito importante, porque quando a gente pensa na saúde, o Programa Saúde da Família, que é o grande projeto do SUS, que é copiado no mundo inteiro, Amparo, Douglas, era referência para a Unicamp. Então, o pessoal que estava estudando medicina lá na Unicamp, em Campinas, vinha fazer residência para conhecer o Programa Saúde da Família aqui em Amparo. Pensa só, uma das melhores universidades do país vinham para Amparo aprender como é que funcionava o Programa Saúde da Família. E hoje isso tudo acabou. Hoje Amparo não é mais referência nesse programa, Amparo não é mais reconhecida nacionalmente por ele, infelizmente, né? É muito triste essa realidade, porque quando você chega num auge, né? Amparo chegou a ser a melhor cidade para se viver no Brasil inteiro. Hoje não somos mais. É muito triste acompanhar essas perdas, né? Então eu acredito que sim, que Amparo precisa primeiro precisa reorganizar a estrutura da sua Secretaria de Saúde, né? Reorganizar a questão da dinâmica mesmo, do funcionamento ali dentro da secretaria, porque a gente vê que muita coisa se perdeu ali, essa coisa de regulação, que é quando você faz o médico da unidade de saúde pede um exame, aí vai para a prefeitura, aí a prefeitura encaminha para o lugar onde você vai fazer o exame. Esse caminho, gente, quem está com o exame atrasado sabe, é um problema. Os exames demoram muito tempo, cirurgia, então, demora muito tempo. Então, a gente precisa reorganizar a estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, precisa retomar os protocolos do Programa Saúde da Família, precisa retomar uma coisa que acontecia que era muito legal aqui, que chama educação permanente. A formação dos servidores dentro do Programa Saúde da Família, sempre aprendendo sobre essa política. E educação segue uma dinâmica muito parecida. A gente já recebeu vários prêmios sobre inclusão. Aqui a gente tinha referência, a gente sempre foi referência em inclusão dentro das escolas. E hoje a gente tem apontamento do Tribunal de Contas sobre sala de aula lotada, coisa que nunca aconteceu em Amparo. E agora a gente tem esse problema. Hoje a gente tem falta de segundo professor na rede, ou seja, crianças que tinham direito a segundo professor não necessariamente estão tendo. Então a gente está tendo problemas gravíssimos dentro da educação que a gente nunca teve porque a gente era inclusive referência. Então sim, eu acredito que nós precisamos mudar e muito, reorganizar tanto a saúde como a educação também. E a questão da segurança pública? Olha, quando a gente observa os índices aqui de Amparo e da nossa região, a gente não tem grandes problemas de segurança pública, né? Mas isso são índices. Isso não quer dizer que a população está se sentindo segura e isso não quer dizer que a gente não tenha problemas graves atrelados à violência também. Eu acho que um ponto onde a gente tem que sempre colocar e investir dentro da gestão pública no quesito segurança é a inteligência. Então, sistema de câmera é legal, mas a gente sabe de bairro que não está assistido pelo sistema de câmera. Eu sempre gosto de citar o exemplo do bairro do Marchiori, em Arcadas. Como eles estão muito próximos da pista, né, da estrada, acontecem vários atos de assalto, acontece violência, a população tem muito medo de estar ali, e a gente sabe que o sistema de câmera não está servindo a contento ali naquela região. Então, a gente precisa sim de um serviço de câmera, mas ele precisa funcionar da melhor forma possível. E mais do que isso, Douglas, a gente precisa ter diálogo, né? A gente precisa ter uma conversa entre guarda municipal, polícia militar, polícia civil e prefeitura.
Uma proposta que a gente, né, pensa sempre dentro do nosso projeto de cidade é um conselho de segurança permanente que se reúna com uma frequência para poder discutir as políticas de segurança, né? Para a gente conseguir inserir de fato essas políticas públicas relacionadas à segurança e também de segurança preventiva, porque a gente às vezes se esquece, a gente pensa muito na segurança depois que a coisa aconteceu, mas a gente esquece do antes. Um outro problema gravíssimo que a gente tem, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que a gente tem na nossa Guarda Municipal, que é muito legal, é um trabalho muito interessante, mas ela não funciona 24 horas. Outro problema gravíssimo, agora é algo que o governo do estado que tutela, né, que cuida dessa parte. A gente não tem uma delegacia da mulher aqui em Amparo. E nem na região. A mais próxima estão em Bragança e Campinas, que são longe para a gente, né, que mora em Monte Alegre, que mora em Amparo. Então, a gente precisaria de uma delegacia da mulher com urgência aqui na nossa região, né, e uma delegacia também que atenda nos períodos para depois do horário comercial. Hoje, se você é assaltado ou acontece alguma coisa depois das 6 horas da tarde, tanto em Monte Alegre quanto em Amparo, a gente precisa correr para a Serra Negra. E isso torna as coisas muito mais difíceis. Quando a gente pensa em caso de violência contra a mulher, que é algo bem sensível, uma mulher que acabou de ser agredida pelo companheiro ter que ir até a Serra Negra, fazer o boletim de ocorrência, voltar, numa dessa, gente, ela já pode até desistir da denúncia, de tantos problemas que ela teve até chegar na delegacia. Então a gente precisa facilitar a vida dessas pessoas. Sim. E assim, o que você tem a dizer sobre a questão dos servidores públicos? Bom, Douglas, servidor público, eu sempre falo, é quem faz as coisas acontecerem. Não adianta nada você ter o projeto mais lindo do mundo se você trata mal o servidor público, se você não dá os direitos trabalhistas que ele tem. Não adianta nada, porque quem vai pôr a política em prática são os servidores. Não é o prefeito que vai estar no postinho de saúde fazendo exame nas pessoas, não é o prefeito que vai estar lá atendendo a gestante no pré-natal, não é o prefeito que vai estar na sala de aula cuidando e ensinando as nossas crianças. Então, o servidor público, ele precisa ser, em primeiro lugar, respeitado e ouvido. O bom prefeito, o bom gestor é aquele que escuta os funcionários, porque os funcionários, partido vem, partido vai, político entra, político sai. Quem fica? O servidor público. Então é ele que faz acontecer, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter os seus direitos trabalhistas respeitados principalmente, né? Porque as pessoas precisam receber um salário justo, as pessoas precisam, no caso das professoras aqui em Amparo, elas não recebem o piso do magistério, que é um mínimo que deveria ser pago para elas estarem em sala de aula, não recebem o mínimo. Isso é muito grave, isso prejudica muito a execução da política pública do trabalho no dia a dia. É muito importante que a gente se atente ao servidor, respeite e escute. Outra coisa muito importante, Douglas, é sobre a estabilidade, né? Servidor público não pode ser mandado embora com a mesma facilidade que um servidor de uma empresa privada. Muita gente critica isso, mas isso é algo muito importante, porque o servidor ter estabilidade faz com que ele proteja a própria prefeitura, o próprio serviço público da corrupção. Porque imagina só, um prefeito corrupto está ali, um servidor descobriu que ele é corrupto. O que o prefeito vai fazer imediatamente se ele pudesse mandar embora? Manda o cara embora. Como ele tem estabilidade, ele protege a máquina pública. O prefeito, cujo funcionário descobrir que tem algum caso de corrupção, algum desvio de conduta, ele não vai conseguir mandar embora aquele servidor vai ficar ali. E ele vai defender a máquina pública. Então é muito importante, os servidores têm papel fundamental no andamento de uma cidade. Sim. E assim, o que você tem a dizer sobre um projeto que irá estar beneficiando a causa autista? Bom, como eu falei para você, a gente já foi referência em inclusão dentro da educação, né? A gente tinha um projeto inovador, vários na verdade, que se tornaram referência para o Brasil como um todo e a gente se perdeu nessa, chegando a ter problemas hoje de sala de aula cheia e falta de segundo professor. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente pensa na questão do autismo, é deixar a educação adequada à demanda das crianças, das nossas crianças com autismo. E mais do que isso, né? Eu acho que a gente precisa entender como que a gente prepara todo o serviço da prefeitura para receber as pessoas autistas, né? Porque hoje a gente tem um treinamento nas unidades de saúde para receber as pessoas que têm autismo ou outras questões. Não, nós não temos essa formação. Como que é esse acolhimento nos próprios órgãos da prefeitura? Existe algum tipo de preparo? Existe alguma conversa? Não. Quais são os programas que a prefeitura tem feito para inserção na sociedade?
nós não temos uma política de fato. A gente discute muito pouco saúde mental nos municípios e aqui em Amparo menos ainda, né? Como que a saúde mental pública da cidade está lidando com a questão do autismo? Como que é o fluxo de atendimento das pessoas que estão, né, que ainda não tem o diagnóstico, o laudo fechado, né? Como que está essa situação dentro do município? Qual é esse fluxo? A educação conversa com a assistência social e conversa com a saúde? Porque é uma mesma pessoa, a gente não pode deixá-la isolada. Então, eu acredito que quando a gente pensa em políticas públicas para os autistas, a gente está falando de política pública que engloba basicamente todas as áreas. A gente precisa pensar no ser humano de forma geral. Então, a gente fala muito de educação, a gente fala muito de saúde, mas a gente tem que falar de assistência, a gente tem que falar de como essas pastas dialogam para fazer com que todas as pessoas tenham uma vida mais plena, né? Que essas pessoas consigam, de fato, ter seus direitos atendidos. Sim. E em relação à causa animal, como a castração, por exemplo, o que você tem a dizer a respeito? A castração é fundamental, né, gente? A gente sabe desde o problema com maus tratos, que é algo que tem que ser combatido diariamente, né? Até a questão da castração, para evitar, inclusive, problemas de ordem de saúde, que a gente sabe que a gente não pode deixar os animais em grande quantidade espalhados pela rua e etc. A gente precisa cuidar desses animais. E a castração tem algo muito legal que a gente pode fazer, por exemplo. A gente pode conseguir cadastrar clínicas da cidade para realizarem castrações para a prefeitura, por exemplo, para não ficar essa fila gigante, né? Então, projetos como esse, eles são fundamentais. A gente tinha um castrador móvel, né? Que ficava preso a uma caminhonete e esse castrador ele ia para os lugares para fazer a castração. Infelizmente, a gente está cobrando que esse castrador funcione de fato já há quase 4 anos, né? E ele não acontece. Sempre falta alguma coisa, falta outra. A caminhonete que puxava o carrinho, ela foi para a prefeitura, hoje o prefeito usa essa caminhonete, né, como carro dele, essa caminhonete que pertencia ao castrador móvel. Então, são questões que poderiam ser resolvidas de forma prática e rápida, que não foram ainda resolvidas, mas que precisam. A castração é algo fundamental, tanto para a vivência de nós, né, seres humanos, como pela defesa dos próprios animais, né? O maior bem que a gente pode fazer para o nosso cachorro, para o nosso gatinho, é castrá-lo. A gente protege ele de muitas coisas e faz com que não haja essa grande quantidade de animais nas ruas, que a gente sabe que é prejudicial tanto para os animaizinhos que acabam sofrendo, como também na disseminação de várias doenças. Sim. E assim, e você acha assim que a cidade de Amparo precisa estar sendo realizadas importantes obras e grandes serviços prestados à população? Olha, eu acredito que ainda existam várias obras que a gente precisa fazer, por exemplo, creche. A gente tem uma demanda reprimida de creche de mais de 200 vagas no ano de 2022. Então, isso falta muita vaga para as crianças, né? São mais de 200 famílias aí que não tiveram onde colocar suas crianças em 2022. Então, a gente precisa construir creche aqui na cidade, é uma demanda que a gente tem. Uma outra demanda que eu acredito que a gente tenha é em relação principalmente à reforma do que a gente já tem. Quando a gente olha aquela informação que eu coloquei para você, de que das 32 escolas, 28 precisam ser reformadas, isso é muito importante. A gente precisa de prédio público de qualidade para conseguir executar bem o serviço. Unidade de saúde, tem várias que precisam de reforma, que precisam de reparo, né? A gente tem uma unidade de saúde no São Dimas que está condenada. E já faz um tempo que a prefeitura empurra com a barriga desde a outra gestão e não acerta as questões daquele prédio, né? Então, a gente tem ainda várias obras que a gente precisa realizar na nossa cidade. Ainda falta espaço cultural aqui na cidade, por exemplo, né? Poxa vida, a gente está numa cidade que não tem um SESC, não tem um lugar de referência para a cultura, isso seria algo muito legal de acontecer, né? Mas o principal hoje, eu acredito, que seja também cuidar do que a gente já tem. Porque a gente não está, a gente como cidade, né, atual gestão, anterior também, não está conseguindo manter esses prédios públicos com qualidade. Então, o principal é cuidar do que a gente já tem. Bom, para estar finalizando a nossa entrevista, assim, você gostaria de estar abordando algum assunto que não foi discutido no decorrer do nosso vídeo? Olha, Douglas, eu acho que uma coisa que é importante a gente sempre falar é sobre participação das pessoas. Eu acho que você exerce muito bem esse trabalho, né? Você age de forma extremamente profissional, informa, leva informação para a nossa região como um todo, e eu acredito que a gente precisa de mais envolvimento nas pessoas, assim como você. A gente precisa que as pessoas
Saibam o que está acontecendo na política da sua cidade, saibam o que está acontecendo na Câmara Municipal. A gente tem várias audiências públicas que acontecem e poucas pessoas vêm participar. E aí, os poderosos fazem o que querem. Então, a população precisa estar mais presente e se apropriar desses espaços, né? Todas as cidades têm Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Esporte, Conselho Municipal de Cultura. Então, as pessoas precisam se apropriar desses espaços, gente, porque não existe espaço vazio na política. Se você não está nesses lugares, alguém vai estar. E não necessariamente alguém com boas intenções. Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre da importância da participação popular, porque a gente não pode, nós políticos, a gente não pode fazer política para as pessoas, a gente tem que fazer política com as pessoas. Sim. Bom, você gostaria de estar deixando algum salve para alguém? Eu queria mandar um abraço para todo mundo que apoia o nosso mandato. A gente tem feito um mandato coletivo, a gente sempre se reúne com muita gente e isso é muito importante, né? Não é um mandato solitário, não é algo que eu faço sozinha, só com as ideias que saem da minha cabeça. É claro que eu como vereadora tomo frente como liderança, mas tem todo um grupo que está junto comigo, que está trabalhando diariamente comigo e está me ajudando a construir esse mandato que tem sido um mandato muito legal para a cidade de Amparo. Isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas. A gente tem várias pesquisas aí que mostram que o nosso mandato é reconhecido pela cidade como um mandato mais atuante. A gente conseguiu o prêmio de vereadora mais atuante, de político mais atuante da cidade em 2023, e eu sou muito grata a essas pessoas, que são muitas, que têm acompanhado o nosso mandato e têm feito valer essa ideia tão importante de participação popular, mostrando que é possível fazer política diferente, fazer política de uma forma nova, de uma forma que traga as pessoas para dentro e não deixe elas longe dos espaços de decisão. Bom, pessoal, não esqueça de estar deixando aquele like, ative o sininho no inscrever-se quem ainda não é inscrito e compartilhem nas redes sociais. Meu muito obrigado a todos pela atenção novamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, galera!